Olá, meu nome é Thiago Targino, aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, e eu vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho desenvolvido até o momento, cujo título é Rastreamento do ponto de máxima potência em sistemas fotovoltaicos, sob condições de sobrevento parcial usando rede neural artificial. A orientação desse trabalho é da professora Luciana Martins e com a orientação do professor André Taim. Para entender melhor o problema, é importante conhecer um pouco sobre alguns aspectos de geração de energia em uma célula solar. A figura 1 traz um modelo elétrico equivalente de uma célula solar. Nela, temos uma fonte de corrente em paralelo com um diodo e dois resistores que modelam as perdas intrínsecas que existem em uma célula. A fonte de corrente depende essencialmente do valor de radiação solar incidente, e a equação 1 define como a corrente de saída pode ser calculada. A partir dessa equação, duas curvas muito importantes podem ser construídas, que são elas, as curvas de corrente e tensão e de potência e tensão. É possível notar que da curva corrente e tensão há uma região que a célula comporta-se como uma fonte de corrente, e outra região o comportamento se assemelha mais à de uma fonte de tensão. O ponto de máximo pico da curva potência e tensão é chamado de ponto de máxima potência, que, como o nome já diz, é o ponto de operação que uma célula solar fornece a máxima potência disponível. O valor da potência gerada pelos painéis depende principalmente da intensidade da radiação solar incidente e da temperatura ambiente. A radiação solar influencia diretamente na intensidade de corrente de curto-circuito produzível. Quanto maior a radiação incidente, mais potência o painel é capaz de gerar. Já a temperatura afeta a tensão de circuito aberto. Quanto maior a temperatura de operação de uma célula, menor será a máxima potência produzível por ela. Como esses parâmetros mudam constantemente, variações no ponto de máxima potência ocorrerão durante todo o tempo. Portanto, é necessário um controle para realizar o rastreamento do ponto de máxima potência, sob qualquer condição. A inserção de um conversor CCCC possibilita o controle do ponto de operação do sistema fotovoltaico. Sua função é de modificar o valor da carga enxergada pelo painel solar, a partir da variação de sua razão cíclica. Com isso, diferentes pontos de operação podem ser encontrados com a mesma carga, sob diferentes condições meteorológicas. A função de uma técnica de rastreamento é encontrar o valor de razão cíclica que determinará o ponto de operação no ponto de máxima potência sob qualquer condição. O método da condutância incremental baseia-se na análise dos sinais da derivada da curva potência e tensão. No valor máximo da curva, a derivada da potência em relação à tensão é igual a zero, ou seja, quando a derivada for positiva, significa que o ponto está à esquerda do ponto de máxima potência e quando negativa à direita. Portanto, a informação da derivada define a direção do incremento ou decremento da tensão de referência do conversor CCCC para o controle da razão cíclica. Com a propagação das instalações de painéis solares no meio urbano, a condição de sobrevento parcial se tornou comum, principalmente por ser causada por prédios, árvores ou qualquer estrutura que impeça a incidência direta de luz em parte dos painéis. Nessa condição, as curvas características de uma célula solar são modificadas, devido à relação direta entre a corrente de curto-circuito e a radiação solar incidente. Por exemplo, na figura 6, nota-se dois painéis sob sombreamento. Para essa situação, há o surgimento de um ponto de máximo local respectivo a esses painéis. A existência desse ponto de máximo local influencia diretamente em técnicas clássicas de rastreamento, como por exemplo a da condutância incremental, pois o máximo local atende os requisitos do algoritmo de rastreamento, quando na verdade o ponto rastreado não é de fato o máximo global. Para contornar esse problema, foi proposto um sistema de rastreamento combinando a rede neural artificial com a técnica da condutância incremental. A função da rede neural é de fornecer uma tensão de referência inicial VI ao sistema. Essa tensão servirá como ponto inicial à técnica da condutância incremental, a fim de garantir que o rastreamento realizado pelo método comece em uma região a qual vai convergir para o máximo global. A camada de entrada da rede neural artificial possui três parâmetros: Gmax, cujo valor é o da radiação máxima medida nos painéis, Gmin, o valor mínimo de radiação, e um fator F, que calcula a relação de N módulos afetados pelo sombreamento parcial.
A seguir, eu irei abrir o MATLAB para demonstrar uma simulação de como o sistema se comporta quando afetado sob a condição de sombreamento parcial. Aqui temos o sistema proposto implementado no Simulink do MATLAB. Para essa simulação, serão considerados 3 painéis associados em série. Cada painel possui a potência nominal de 20 watts. A simulação ocorrerá em 3 etapas. A primeira, com os 3 painéis sob condição de teste padrão para que gerem a potência nominal. Em seguida, um dos painéis irá sofrer ação de sombreamento parcial, reduzindo a radiação solar incidente de 1000 para 200 watts por metro quadrado. E na etapa 3, irá cessar o sombreamento parcial, assim o sistema volta a gerar a potência nominal novamente. Ao executar a simulação, vemos que, primeiramente, a rede neural vai fornecer uma tensão de referência inicial ao sistema, até que o valor medido do arranjo fotovoltaico atinge esse valor. A partir daí, começa a rastrear a condutância incremental, o ponto de máxima potência. Vimos que o sistema estabilizou em 60 watts, e assim podemos passar para a etapa 2. Com o sombreamento parcial, uma nova tensão é imposta pela rede neural artificial. E, novamente, a condutância incremental tem que realizar um novo rastreamento do ponto de máxima potência, que nesse caso estabilizou em 39,15 watts. Na etapa 3, outra vez a rede neural fornece uma tensão e a condutância incremental busca o valor de tensão de referência para o ponto de máxima potência, que no caso é 60 watts. Vimos que a inserção de uma rede neural artificial, em conjunto com uma técnica clássica de rastreamento do ponto de máxima potência, permite que ocorra o rastreamento mesmo em condições de sombreamento parcial. Obrigado pela atenção e por assistir esse vídeo.